Olá, bem-vindos a mais um programa de fechamento. Hoje, as águas do Guaíba, pelo menos em Porto Alegre, desceram mais um pouco. Há aumento da vazão em outras cidades, mas a perspectiva dos próximos dias é que você tenha de novo uma chuva intensa, o que deve agravar uma situação já bastante trágica. No Rio Grande do Sul, a essa altura, a última contagem eram 108 mortos. Ainda há vários desaparecidos, e a gente tem visto aí vários relatos, aí várias imagens, situações, uma situação muito complicada. Eu queria, obviamente, dizer, e eu fiz isso num programa nessa semana, que a gente precisa ressaltar também, antes de também ficar falando só dos problemas, tal, a grande solidariedade mostrada por uma maioria, ou grande parte da população brasileira nesse episódio. E também o fato de que uma pesquisa recente mostrou que 67% dos brasileiros ligam, quer dizer, entendem que o que está se passando no Rio Grande do Sul é também efeito, ou é efeito em grande medida, do aquecimento global e das mudanças climáticas, o que mostra também que há uma consciência crescente. Então, eu queria registrar isso, que o Brasil tem demonstrado, aí, os brasileiros têm demonstrado aí, uma empatia muito grande com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Dito isso, obviamente, eu queria também dizer que é uma parcela da população brasileira que nos faz passar vergonha com essa quantidade não só de fake news, mas de golpes, inclusive orientados ou estimulados por lideranças políticas, como, por exemplo, o Coronel Zucco, que pediu uma doação, na verdade, para uma ONG que é a favor do desmatamento, da liberação do desmatamento, e também de você conter as invasões. E, ao mesmo tempo, o Congresso, a bancada ruralista quis, nessa semana, em meio a toda essa tragédia, votar um projeto de lei para reduzir as reservas legais na Amazônia, nas cidades que têm mais de 50% de área protegida. E esse é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui, entre outros, e o nosso convidado de hoje é o Pedro Ivo Batista, que é coordenador do Fórum Brasileiro de Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Batista, primeiro, antes de tudo, queria agradecer a sua presença e o fato de ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo ao programa. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui num momento, embora difícil, mas muito importante para a gente discutir essa situação toda. E a Carta Capital tem sido um veículo fundamental de alerta à sociedade do que nós vivemos hoje, de questões ambientais, crise climática, etc. Quero, inclusive, já iniciar aqui reconhecendo o trabalho de vocês, né? E dizer que sou leitor assíduo, viu? E realmente escapa pouca coisa na imprensa brasileira. Obrigado. A gente é uma equipe pequena, mas brava. É um exército de Branca Leone, mas rumo à vitória. É isso aí. Bem, eu divido essa bancada com o Maurício Tuzvô. Maurício está sem som, mas... Maurício... Boa noite, estava no mundo. Boa noite, Sérgio, boa noite, Fabíola, Pedro Ivo, boa noite. E com a Fabíola Mendonça. Fabíola. Boa noite, Sérgio, boa noite a todos. Bem, eu vou começar com uma pergunta mais ampla, quer dizer, toda vez que tem uma tragédia como essa, a gente tem uma discussão. Esse dado dessa pesquisa interessante, feito aí no calor dos acontecimentos, dá que 67% dos brasileiros entendem ou associam o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, essa tragédia no Rio Grande do Sul, com o aquecimento global e as mudanças climáticas. Mas, ao mesmo tempo, a sensação que tem é que essa discussão acaba acontecendo só nesses momentos assim, mais, vamos dizer assim, climáticos, um acidente desse que mobiliza a sociedade. A pergunta que eu faço, Batista, é se esse acúmulo, por que esse acúmulo de casos que tem acontecido não só no Brasil, mas no mundo, ainda não despertaram, por exemplo, a população para, por exemplo, deixar de votar ou recusar o voto, por exemplo, nessa quantidade de políticos negacionistas que também, de forma oportunista e matreira,
tentaram se aproveitar dessa situação trágica no Rio Grande do Sul? Bem, primeiro, já iniciando, hipotecando minha total solidariedade aos gaúchos e às pessoas que estão vivendo no Rio Grande do Sul nessa terrível calamidade, né? E significa que nós já vivemos o momento de uma mudança climática irreversível, né? Eventos dessa magnitude, infelizmente, tendem a aparecerem, a acontecerem mais no planeta como um todo, né? A sua pergunta é de uma complexidade bastante grande. Eu vou tentar dialogar com ela aqui. Obviamente, também... Travou? Opa, desculpa. Bem, o Pedro Ivo travou, mas aqui a gente espera que ele consiga voltar, porque ele saiu, vai voltar para a sala daqui a pouco. De qualquer forma, vamos aproveitar enquanto o Pedro Ivo não volta para a gente mostrar dois vídeos que eu acho que são representativos. Um deles é a posição, por exemplo, do governador Eduardo Leite. O governador Eduardo Leite, que agora é do Rio Grande do Sul, que agora disse recentemente que não é possível, não vamos apontar culpados, não era isso, vamos só cuidar. Ele, por exemplo, que fez grandes transformações nas leis ambientais do Estado e que também, no início, tentou, de forma um tanto quanto politiqueira, jogar uma certa responsabilidade nas costas do presidente Lula, como se o presidente Lula não quisesse ajudar o Rio Grande do Sul. Antes de telefonar para o presidente Lula, ele fez uma postagem no Twitter cobrando e pedindo apoio ao presidente Lula. Mas vamos ver rapidamente essa história de que não é hora de apontar culpados, porque esse é o tema principal desse programa hoje. É hora ou não de apontar culpados? E preciso fazer um pedido também aqui, já que estou vendo muitos parlamentares de partidos diferentes. Não é hora de procurar culpados, não é hora de transferir responsabilidades. A gente vai ter que trabalhar à altura do que o momento histórico nos exige. É daqueles momentos que vão estar registrados na história, nos livros de história no futuro. A gente tem que estar à altura do que a história nos exige no presente. Isso é fundamental. Eu percebo esse sentimento em todos. Quero deixar claro aqui, não estou fazendo cobrança, porque a divisão política que a gente vive, parece que qualquer coisa que a gente fale, precisamos disso, precisamos daquilo, parece que está jogando a culpa para alguém que já sai na defensiva, que já sai apontando, que já sai... Não. Aqui é o momento da gente estar à altura do que a população está nos demandando. Peço isso encarecidamente. Presidente. E, voltando, aproveitando esse gancho, vamos também assistir aí um vídeo do que o presidente Lula disse a respeito sobre o negacionismo e sobre o apoio que se dá ao Rio Grande do Sul. Cacá? Quero começar também dando a minha solidariedade ao povo gaúcho, porque não se esperava tanto sofrimento em tão pouco tempo para o povo gaúcho. Todo mundo quer ajudar o Rio Grande do Sul, todo mundo. Agora é preciso tomar cuidado, porque tem gente que não quer ajudar, porque tem gente que está apostando na desgraça, porque tem gente que quer que não dê certo. E nós sabemos a importância do Rio Grande do Sul para a história desse país. Portanto, gaúchos e gaúchas, fiquem tranquilos, tenham fé em Deus, que a gente vai consertar esse estado e vocês vão voltar a viver felizes, sabe, com as suas famílias. A gente aqui ainda está enfrentando um problema, o Pedro Ivo está tentando aí se reconectar, mas, Maurício, você que... A Fabíola também, mas você que acompanha esse assunto também com bastante frequência, é uma área que você acompanha. Você acha que, de alguma forma, o que se passa no Rio Grande do Sul terá a capacidade de conter um pouco essa sanha, quer dizer, a passada da boiada, que continua, apesar do fim do governo Bolsonaro? Muito interessante, Sérgio, essa questão que você levanta, porque, justamente, nós estamos aqui para falar em responsabilidades, né? E as responsabilidades, elas estão no passado, no caso específico do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, sobretudo na área metropolitana, foi um acúmulo de erros de diversos governos, né? E são questões pontuais somadas deram no que deu.
mas tem também responsabilidade em relação ao presente e ao futuro, né? É uma discussão muito importante quando a gente fala de aquecimento global e mudanças climáticas. E quando a gente pensa em presente e futuro, a gente vê o Brasil numa agenda muito atrasada mesmo, e, enfim, acho que poderia ser, de fato, como você colocou, um momento para o país, né, se pactuar no sentido de perceber que esse caminho de continuar desmatando, continuar derrubando mata ciliar, uma série de projetos no Congresso ali, com pautas antiambientais. Você citou essa, da redução da área de mata em propriedades de reserva da Amazônia. Quer dizer, o Brasil caminha na contramão, inclusive do que o Lula, desde a campanha, prometeu, né, em termos ambientais. O governo se esforça, o executivo, mas hoje o Congresso é um grande entrave, e setores da sociedade, né, como você falou também, que aproveita esse momento de tragédia, de dor nacional, comoção nacional, para fazer política da pior maneira, com fake news e ampliando o negacionismo, né, Sérgio Fabíola? Ampliando o negacionismo em relação à questão climática, que é a coisa mais louca de todos, né? Porque eu estava conversando eu tenho muitos amigos em Porto Alegre é uma cidade que eu gosto muito, e as pessoas realmente, todo mundo falando, cara, somos vítimas do desastre climático, do aquecimento global, estamos vivendo isso na pele, e vai acontecer em muitos lugares com a frequência cada vez maior. Fabiola, ontem saiu um dado, pelo menos um dado animador, que o desmatamento da floresta amazônica diminuiu cerca de 20%, é um alento, continua uma redução desde o governo Lula. Agora, a gente convive também com o crescimento de queimadas e desmatamento em outros biomas e riscos maiores. De qualquer forma, o que a gente tem assistido no Brasil ultimamente, quer dizer, nós tivemos aquela seca também incomum nos rios da Amazônia. Agora temos esse desastre nessa dimensão no Rio Grande do Sul. Quer dizer, obviamente, o Brasil fazer a sua parte é importante. Agora, de qualquer forma, ainda, mesmo assim, ainda tem faltado recursos para você, tanto na proteção, nas decisões de defesa civil, de proteção nas cidades, mas também do investimento também contra medidas mais de maior segurança em termos da proteção de desastres climáticos. Assim. É uma deficiência que, em alguma hora, o Brasil também, o governo federal, em princípio, mas também o Congresso terá que pensar. Lembrar também que nesses dias não faltaram economistas dizendo que essa crise no Rio Grande do Sul poderia colocar em risco a meta de redução do déficit brasileiro, como se as pessoas também não se importassem. Mas como é que você está vendo esse cenário, Fabiola, nesse momento? Na verdade, essa questão da crise climática, ela não é de agora, né? Ela já vem de muitos anos, né? A gente teve aí um governo Bolsonaro que passou a boiada assim de rodo, de uma forma escancarada, né? Aí tem o governo Lula há 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio, quase 1 ano e meio de governo. Ainda que tenha alguns avanços, a gente está vendo que o desmatamento está diminuindo, mas os efeitos, né? Ainda hoje a gente tem sequelas, né? A gente tem o Observatório do Clima tem soltado, né, algumas notas, né, alguns documentos que mostram que a região amazônica, o Cerrado, está sofrendo com queimadas, voltou, né, a ter muitas queimadas. Então, assim, enquanto a gente vê o Rio Grande do Sul debaixo d'água, o fogo, né, lá na região amazônica e no Cerrado, ele tá com muita intensidade também. A gente vê em outras regiões, por exemplo, na região do semiárido, né, o clima do semiárido está se estendendo para outras regiões onde antes, né, não chegava esse clima. Então, assim, tudo isso é efeito dessa crise climática, né? E a gente vê o Congresso Nacional, o Observatório do Clima também divulgou um documento fazendo um relatório sobre todos os projetos que tramitam no Congresso Nacional, projetos antiambientais, né, que está chamando de o pacote da destruição. São 25 projetos, 3 PECs, né, e todos eles nessa linha de destruição do meio ambiente. Em uma hora vai ter a resposta, a gente já está tendo. E a tendência, se não mudar, é só piorar. E a gente vê com mais frequência e chegando em outras regiões. É muito preocupante.
O que mais me impressiona nisso, porque isso já foi dito por vários especialistas e mesmo por lideranças internacionais, que o grande ativo do Brasil, ou seja, o que faz o Brasil, que é um país de economia média com muitos problemas, faz o Brasil uma voz mais relevante do que países com as mesmas condições econômicas, com PIBs parecidos. É o fato de ter a Amazônia. A Amazônia é um ativo brasileiro que garante essa voz e dá ao Brasil essa possibilidade de ser uma voz importante na discussão do meio ambiente. E aí você vem toda essa turma querendo jogar fora esse ativo, como se fosse possível, sem isso, o Brasil ter alguma relevância no mundo, porque não tem. Quer dizer, tem algum outro aspecto, mas esse é o grande valor, e essa é a grande bandeira que eu acho que, de alguma forma, poderia unir o Brasil. O fato de a gente pensar num desenvolvimento sustentável, numa transição ecológica, porque o Brasil tem água, tem luz, tem terra e tem condições, por exemplo, de melhorar muito o desempenho da agricultura sem desmatar, ou seja, o Brasil tem uma agricultura que hoje sustenta as exportações brasileiras, mas a gente sabe o tanto quanto ela é predatória, o quanto ela ainda é ineficiente e o quanto ela pode melhorar. Então, o Brasil tem condições de ser um grande fornecedor de alimentos para o mundo e, ao mesmo tempo, um grande também capaz de capturar o carbono, ou seja, de ajudar ambientalmente o mundo melhorar. Mas isso tem sido cada vez mais difícil porque, aparentemente, e apesar de tudo, essa agenda ambiental, Maurício, tem perdido assim, uma espécie de 7-0 no Congresso, ou 7-1, para lembrar o plágio 7-1 no Congresso. Exatamente, né? E você vê que, no plano internacional, né, a coisa também não anda, né? É uma pena realmente a gente ter perdido o contato com o Pedro Ivo, porque ele é um cara que acompanha desde lá de 92, né, até antes, né, da Rio Eco 92, lá essa discussão toda. E uma coisa também que a gente pensa muito em relação a essa tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é em relação ao famigerado plano de adaptação e enfrentamento, né? Adaptação e enfrentamento com as mudanças climáticas para os países menos desenvolvidos, né? Médios, né, no nosso caso, e mais economias ainda menores, muita situação de fragilidade em relação a isso que vai acontecer, cada vez mais, e não andou também, né? Nós tem COP sobre COP, né, sucessivas, teremos outra agora, também no país petroleiro, no Azerbaijão, a anterior foi nos Emirados Árabes, quer dizer, a agenda do petróleo vai dominar pelo segundo ano consecutivo a COP do clima. A seguinte, em 2025, será no Brasil. E aí, mas como chegaremos lá, né? E em relação ao que vai acontecer, sim, para os negacionistas, é simples de ver. Como a Fabíola falou, é seca no norte e chuvas excessivas no sul. Acontecendo, e deve acontecer, como os especialistas dizem, ano após ano, nos próximos anos. Os fenômenos El Niño e Laninha, e essa dupla é um desastre ambiental para o mundo todo, e o Brasil vai sofrer muito com isso, certo? Agora, Fabiola, quer dizer, voltando à declaração, eu queria saber o que você achou da declaração do governador do Rio Grande do Sul sobre se não é hora de apontar culpados, sendo que ele é um dos culpados. Ele assina. Na verdade, eu não sei se vocês viram, hoje circulou um meme, né, nas redes sociais, que era assim, a frase dele, né? Não adianta apontar culpados, assinado os culpados, que era exatamente... Na verdade, a gente tem informação aí de que são quase 500 trechos, né, da legislação ambiental estadual, né, do Rio Grande do Sul que ele conseguiu alterar no primeiro ano do primeiro mandato dele, em 2019, que passou a valer em 2020. Então, assim, a gente está vendo resposta, né, a todos esses gestos, né, do poder público, né, seja ele estadual, municipal, federal. É necessário também chamar para a responsabilidade o Congresso, né, porque hoje mesmo eu vi várias matérias, né, falando de pesquisa, de quem é a culpa, se é do governo estadual, governo municipal, governo federal, e o Congresso não está sendo questionado. Essa legislação federal ela tem que passar pelo Congresso, né? E a gente está vendo a boiada passando. Inclusive, como eu falei, é quase 1 ano e meio de governo,
E do ponto de vista de legislação, né, a gente não está vendo muitos avanços. Pelo contrário, até conversando, né, nas entrevistas, a gente tem feito muita matéria sobre clima, sobre meio ambiente, né, Maurício? E a gente entrevistando alguns ambientalistas, eles colocam muito isso, assim, a dificuldade, né, da pauta ambiental, né, do governo conseguir aprovar a pauta ambiental. Pelo contrário, termina cedendo, né, em troca de outros projetos, né, o projeto econômico, o projeto, enfim, tributário, e termina cedendo a pauta, a agenda ambiental. E aí já começa a meio que azedar essa relação do governo com o movimento ambiental, né, que é digamos assim, uma parte, né, é um setor, né, da sociedade que apoiou esse governo, né, enfrentou o governo Bolsonaro, mas que hoje já está questionando esses pontos. Está difícil conseguir passar a pauta ambiental no Congresso, pelo contrário, a pauta antiambiental tem sido, passa com mais tranquilidade. Sim, diga, Maurício. Sérgio, lembrar que o Rio Grande do Sul é um dos celeiros, né, um dos principais celeiros de alimentos no Brasil, e a pancada lá, né, bateu em Chico e em Francisco, né, pegou desde os pequenos agricultores familiares, são milhares de famílias no Rio Grande do Sul, da agricultura familiar, mas pegou também os grandes fazendeiros. Quer dizer, isso pode fazer com que o agro, alguns setores do agro, fiquem mais atentos para essa questão climática, né, lembrando que uma parte do setor começa a se adaptar às exigências ambientais que estão sendo feitas pela União Europeia e outros mercados aí no exterior. Isso está sendo feito na base da pancada, é uma coisa que era para ter sido feita já há muitos anos no Brasil e foi sendo adiada, durante os anos Temer, Bolsonaro, abandonada, voltou a pauta agora, mas estamos atrasados, né? A gente continua atrasado nessas discussões e timidamente agora as empresas começam a se adaptar para poder continuar vendendo, senão realmente viram que realmente não ia perder mercado. Em relação ao aquecimento global, as consequências aos desastres climáticos, muitos dos fazendeiros gaúchos bolsonaristas, né, que apoiaram o Bolsonaro na campanha, que são negacionistas também da mudança climática, muitos deles estão com a água aí, infelizmente, com a água aí na altura do peito. Isso pode ter embora hoje o presidente da Associação dos Produtores de Arroz diga que ainda não está perdido, não se pode falar no desastre, o fato é que o governo está se preparando, por exemplo, para ter que importar arroz. Isso tem um efeito sobre várias... Primeiro, tem um efeito na cesta básica, na vida das pessoas. E também o fato de que isso vai bater na inflação. Quer dizer, isso dificulta um pouco toda essa situação que a gente está vivendo. A inflação vinha em queda e agora, obviamente, pode ter aqui ali, em algum momento, um repique, mas aparentemente o governo está se preparando para liberar a importação sem impostos de arroz para conseguir suprir o mercado, a demanda interna. O Carlos Almeida pergunta o que acham das respostas do governo federal à visita de Lula ao Rio Grande do Sul? Eu acho que o Lula fez, e aí talvez essa seja a grande, vamos dizer assim, obviamente, primeiro que qualquer presidente da República decente, à exceção, obviamente, do anterior, teria feito algo, se não fosse, teria mandado representantes, não ia andar de jet ski como fez o Bolsonaro durante aquelas chuvas, aquelas cheias na Bahia. Então, o Lula fez esse gesto, era um gesto esperado, mas ao mesmo tempo também foi, do ponto de vista político, foi um gesto muito importante. Ele foi uma vez, depois ele voltou. Há um périplo de ministros de várias pastas diferentes para acompanhar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Há vários anúncios de liberação de recursos, seja do Bolsa Família, do BPC, ou de ajuda já às famílias, tal. Então, isso ajuda a mobilizar. O exemplo do presidente acaba ajudando também o resto da sociedade a se mobilizar. Isso também neutraliza um pouco o discurso, né? Porque houve, como eu disse no início, o primeiro gesto do Eduardo Leite foi tentar politizar esse assunto. Mal as incêndios tinham começado, ele soltou esse Twitter meio que cobrando o Lula, mesmo antes de ter feito o gesto formal de ligar para o Palácio do Planalto, de ligar, tentar falar com o presidente, saber o que seria feito. E acabou perdendo um pouco isso. Obviamente,
por ele ser o Eduardo Leite, por ser um tucano, governador do Rio Grande do Sul, uma grande boa vontade, vamos dizer assim, da mídia. Tem se mostrado uma muito boa vontade, embora também comece a surgir com mais frequência a responsabilidade das decisões que o Eduardo Leite tomou como governador do Rio Grande do Fábio essas que a Fabíola já citou, por exemplo, da redução ou da eliminação de vários pontos e da flexibilização do Código Ambiental do Rio Grande do Sul. A Neuza Ferreira pergunta, foram somente fatores climáticos? Se as barragens não rompessem, seria tão grave assim? Elas estavam totalmente seguras? Elas tinham sempre fiscalização, reparos? Neuza, eu acho que tem esse componente também, das represas não estarem, as barragens não estarem com toda a manutenção necessária e possível, mas também vê uma pressão vulgar, em comum. O que eu vou, obviamente, passar, quero ouvir o Maurício e a Fabíola também, mas o que a gente tem ouvido dos especialistas é que o aquecimento global, as mudanças climáticas, potencializou o que está se passando no Rio Grande do Sul. Primeiro, vamos lembrar, são 3 anos seguidos de problemas no Rio Grande do Sul, seja de cheia ou seja de seca. Obviamente, a gente já teve outros momentos no sul do país, isso lá no século passado, no século XX, de grandes cheias e grandes enchentes, mas tudo está indicando que a forma mais virulenta, vamos assim, mais violenta do El Niño neste ano e a forma precoce como ele chegou, lembrando também que a antecipação do El Niño também, por exemplo, é um dos responsáveis pelo fato de que a dengue ter explodido no Brasil antes do período que normalmente acontece normalmente no fim do verão, março, abril, quando chove muito. Como choveu mais no Brasil em janeiro, dezembro e janeiro, você antecipou os casos de dengue. A dengue já era um problema brasileiro? Era. Você tem surtos? Tem. Mas o fato é que nesse ano você teve um fator diferente. O surto de dengue começou mais cedo. E também isso potencializou o caso no Rio Grande do Sul. Mas eu queria ouvir o Maurício e a Fabíola sobre isso. Maurício. Sérgio, a questão do meio ambiente, né, nesse aspecto, estão me ouvindo? Sim, sim. Perdão. A questão da responsabilização é fundamental, né, de ser discutido, porque, como eu falei, até as mentes mais obtusas agora elas têm que ficar atentas para o que está acontecendo. Como você falou, é um problema estrutural. É a mesma coisa aqui na região serrana do Rio de Janeiro, onde tem a cidade como Petrópolis, por exemplo, onde tem uma ocupação desordenada das encostas, um desmatamento que ele, por si só, já é um problema urbano, social, antigo. Mas o aquecimento global, os efeitos do aquecimento global, agora vem agravar isso tudo. A questão é dos diques de Porto Alegre, de contenção, mal administrado, mal conservado, provavelmente. É um problema da cidade que haveria, mesmo se não tivesse acontecendo os distúrbios climáticos, mas com os distúrbios climáticos a coisa realmente vai ficar muito difícil, né? E é aquela coisa, como o Pedro Ivo, antes de a gente entrar no ar, estava falando, a crônica, aquela história da crônica de uma morte anunciada, né? Porque isso vem sendo dito há muito tempo, e tem alguns projetos que claramente são feitos com determinadas intenções políticas, mas fica claro desde o início, porque vocês podemos elementar, a Fabíola, que é de Recife, eu vou citar um exemplo, pode falar melhor sobre isso, a história do porto, a famosa história do porto de Suape, lá, né? Todo mundo falou que a construção do porto ia causar um desequilíbrio, que era tão delicado ali, equosistema ali maravilhoso de Recife, e entre outras coisas, deu na história do tubarão, né, Fabíola? O tubarão está comendo. Exato, era isso que eu ia falar. Quer dizer, são coisas pequenas, mas que o desequilíbrio climático vão se somando e a gente está caminhando um carro a 100 por hora, carro a gasolina a 100 por hora para o abismo. Antes de passar para a Fabíola, eu só queria acrescentar sobre isso também, sobre a falta de cuidado. Eu preciso falar também da Prefeitura de Porto Alegre. Embora o problema esteja espalhado pelo estado todo, você teve Porto Alegre sofreu uma inundação que não há registro na história parecido. E aí surgiram as notícias a redução dos gastos, ou zero gasto, por exemplo, em defesa para desastres ambientais. A queda do investimento na empresa pública de água e esgoto, que inclusive está na fila para ser privatizada. Obviamente isso tudo vai criando um caldeirão, né? Que
a situação, cria as condições para que você tenha um desastre como esse. Mas, Fabio? Na verdade, a gente vai e vem e termina no mesmo ponto, que os cientistas vêm já indicando, né, essas tragédias há muito tempo, e nada tem sido feito, né, nem pela sociedade de uma forma geral, e muito menos pelo poder público, que poderia, né, agir enquanto Estado. O El Niño agravou muito, né, em todos os setores. A gente fez uma matéria recente também sobre os corais, né? O branqueamento dos corais. Estão correndo risco de extinção também. O El Niño potencializou, né? Porque desde o meio do ano passado a previsão era que ficasse até março, o El Niño ficasse agindo até março, abril, a gente já está em maio, né? Já são 9 né? De maio, e a gente continua tendo esses efeitos. Então, assim, são coisas que vêm acontecendo e vão continuar acontecendo enquanto não for feito nada. Então, não adianta só depois que a tragédia acontecer a gente correr atrás, porque o custo é muito mais alto e, assim, a tendência é só piorando. A gente vai chegar num ponto irreversível. Eu acho que a gente já está beirando esse ponto. Mas, Sérgio, se você acrescentar um negócio, eu acho que dentro dessa questão que você trouxe no início do programa, da oportunidade, de um pacto, de uma mobilização que une várias forças da sociedade brasileira, eu acho que essa questão climática, ela, por estar sendo muito sentida, muito percebida por todo mundo, ela pode ser uma coisa de fácil engajamento. Aqui no Rio, por exemplo, eu sou um carioca que ama o outono no Rio, né? Além da cidade estar mais vazia, fica tudo mais gostoso, enfim, o Rio no outono é maravilhoso, nós estamos tendo um outono quentíssimo, ontem fez 35. Tem até uma meme também, Fabio, ele fala da manifestação, pelo direito de reclamar do verão só no verão. Porque tá bravo, quer dizer, as pessoas estão percebendo, não é aquela coisa de um ano, sempre um ano, um inverno mais frio, no outro menos frio, não é isso. As pessoas estão percebendo que tem algo diferente, né? E está acontecendo. E aí pode se manifestar para um mês de abril e maio com a temperatura não sei quantos graus acima da média, como foi no Rio, ou pode se manifestar em coisas gravíssimas, como infelizmente aconteceu no Rio Grande do Sul. Bem, a Tatiana Nascimento. Todo filme de tragédia começa com cientistas sendo ignorados. Agora a ficção virou realidade e está tarde demais. É verdade. Os cientistas continuam sendo ignorados. Maurício, bem, vamos. Obviamente, a gente acabou até por conta da dinâmica do programa. O fato do Pedro Vigo, infelizmente, está com problemas na conexão, que obviamente também deve ser responsável das mudanças climáticas. Ele está com um problema de conexão. Infelizmente, seria um debate importante aqui, mas a gente nem acabou mostrando a capa da revista, que é, obviamente, sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, e os, vamos dizer assim, os detalhes que tornam isso tudo um tanto quanto mais triste e patético, que é essa ala que tenta explorar politicamente essa história, né? Tanto negando quanto inventando fatos, mentiras. A história, por exemplo, do Rio Grande do Sul, de que não estava se podendo. Isso aí, o Dunga, o ex-jogador e ex-técnico Dunga, espalhou a história de que não se podia doar alimentos, alimentação, comida para as vítimas dessa tragédia, porque era preciso ter um nutricionista acompanhando. Isso é uma fake news que o Dunga espalhou com alegria. O Kim Kataguiri resolveu fazer uma propaganda do Elon Musk, talvez ele já esteja pensando numa carreira depois de deputado, sei lá, virar executivo de alguma empresa. O Elon Musk disse que a Starlink, a internet por satélite do Musk, era a única que estava funcionando no Rio Grande do Sul, quando oficialmente o contrário. Todas as outras companhias, Vivo, Claro, TIM, estavam funcionando. Isso não tinha nenhum sinal da Starlink lá na região. Também não era nem suficiente para cobrir a região. Fora as mentiras do assalto, da cobrança de imposto, que o Lula mandou segurar a distribuição de alimentos para cobrar imposto de quem tinha doado. Quer dizer, todo esse tipo de exploração política mais rasteira. Há, inclusive, um vídeo de uma vereadora de Maringá que, investigada por estelionato,
que disse que a Janja é uma mulher horrível e que o Lula não tinha levado nenhuma ajuda ao Rio Grande do Sul, e que os dois estavam num show da Madonna, que foi outro mito que se criou, inclusive distribuído por jornais, da dita imprensa profissional. O jornalismo profissional ajudou a espalhar essa história de que a Janja estaria no show da Madonna, quando, na verdade, quem esteve lá foram vários bolsonaristas, inclusive o Jorge Seife, o senador do Santa Catarina, que está para ser cassado, que foi à tribuna pedir perdão por estar no show da Madonna. E teve um outro também, que agora não me lembro, mas o Cacá talvez me lembre, que disse, e justificou a sua ida, desculpa, foi o Weingarten, o advogado, o ex-ministro da comunicação, advogado do Bolsonaro, que justificou a sua ida ao show da Madonna, porque ela tirou uma foto, tem uma foto dela com o Netanyahu, como, para quem não sabe, a Madonna tem apoiado esse massacre que Israel está cometendo na Palestina, para ver que o mundo anda bastante complexo, né? Tem gente que saudou demais, vamos dizer assim, a coragem da Madonna, a sua impetuosidade e tudo mais, mas a Madonna é uma apoiadora do Netanyahu. Não veio um caso aqui, ela que disse que ia doar 10 milhões de reais para essa tragédia do Rio Grande do Sul, e até agora também o Pix não foi feito, não apareceu. Mas eu queria só que o Cacá deve ter mostrado a capa da revista, tem outros assuntos interessantes. A Fabíola, por exemplo, fez uma matéria sobre a perspectiva dos partidos progressistas nas eleições municipais. E eu queria, obviamente, não entregar a matéria para todo mundo poder ler, mas dar uma pincelada assim, do que exatamente nessa apuração você captou. Certo. Só antes de entrar nessa questão da eleição, Sérgio, eu queria só finalizar ainda sobre essa questão do Rio Grande do Sul, que a gente vê, tem um recorte classista também, né, nessa tragédia, porque a gente vê que atinge, sobretudo, as pessoas pobres e principalmente mulheres, né? Tem uma denúncia aí de que mulheres e meninas estão sofrendo abuso, né? Essas que estão nos abrigos, né? Estão sofrendo abuso. Desculpa, Fabrício, não, eu queria até perguntar sobre isso. É um fato, porque quem eu vi Débora Diniz. Foi a Damares. Débora Diniz é uma pessoa muito séria, muito séria. Não, eu só queria dizer que eu estava ressaltando, porque eu, em princípio, achei que poderia ser uma grande falsidade, porque quem começou a distribuir isso é a Damares Alves, e a gente sabe que a Damares é chegada... Débora tem divulgado, e outras ativistas, né, do movimento feminista também estão tratando dessa questão. Inclusive, eu vi que a ministra da Mulher também estava envolvida nisso, enfim, parece que ganhou uma dimensão. Mas a primeira pessoa que eu vi divulgando foi a própria Débora Diniz, por isso que eu acho, né, que faz total sentido. Então, assim, essa questão classista é realmente, né, naquele conceito de desigualdade ambiental, né, sempre os setores, né, menos favorecidos são os mais atingidos, então não seria diferente nessa tragédia. E aí, sobre as eleições, sim, eu fiz uma matéria tentando mostrar como o campo progressista está se organizando, né, para as eleições municipais, né. Essa semana, segunda-feira, o PT divulgou uma nota com algumas cidades, nas cidades com acima de 100 mil eleitores, são 64 que o PT vai ter candidatos. Dessas 64, 12 são capitais, quer dizer, 14 são capitais, mas 2 são apoios, né, que é o Rio Branco e São Paulo com Guilherme Boulos. E aí os outros partidos também já se articulando também. Me parece que uma questão que ainda falta ser melhor trabalhada são as federações, porque algumas federações estão com mais de um candidato, e isso não é possível, né? Como a gente tem 3 meses ainda, um pouco mais de 2 meses para as convenções, eu acho que até lá isso vai ser resolvido. Então, eu trago, né, como cada partido está se organizando, né, o PSOL tem Belém também, o prefeito de Belém é do PSOL, é de Milson. Ele é candidato à reeleição, está com dificuldade, porque a gestão dele não está sendo muito bem avaliada, mas o pessoal está apostando muito nessa candidatura. E, claro, a prioridade é São Paulo com Guilherme Boulos, né? Mas eu trago informações do PCdoB, do PDT. O PDT, a prioridade é lá Fortaleza, o prefeito de Fortaleza, o Sarto, né? É do PDT. O PDT sofreu um esvaziamento grande, né? Por conta daquele racha ali dos irmãos, né? Ferreira Gomes, Cid e Ciro. Então, Cid hoje está no PSB, levou muitos prefeitos, está tentando lançar um nome, né?
O PT tem um candidato também lá, enfim. O Ceará é um caso à parte, né? A esquerda está bem dividida lá. O PDT, que já estava rachado, o PSB de Cid e o PT do governador Elmano de Freitas e de Camilo Santana, que é senador e ministro da Educação. Então, eu trago todos esses detalhes, essas costuras na matéria. Convido o pessoal aí para dar uma lida na revista. Maravilha. E, Maurício, você acabou, quer dizer, essa semana o governo anunciou a prorrogação da GLO no Rio de Janeiro, nessa tentativa de conter aí o avanço das milícias e também essa disputa das milícias com o Comando Vermelho, mas é ainda quer dizer, uma ação muito pontual diante do problema que o Brasil enfrenta hoje, dessa expansão e do crime organizado cada vez mais enfranhado no Estado e cada vez mais poderoso. Então, também, como no caso da Fabíola, não entregue demais sua matéria para o pessoal ler, mas conta um pouco aí o que exatamente você andou catando aí pela semana. Então, Sérgio, com esse gancho justamente da renovação da GLO por mais 30 dias, né, eu vi diversos especialistas em segurança pública sobre justamente isso que você falou, sobre a timidez, né, ou pelo menos a incipiência, né, o ser inicial do governo, das propostas do governo, ao passo que o crime organizado, né, ele continua se expandindo no Brasil. No caso específico da GLO aqui no Rio e em São Paulo também, né, que foi renovada, ela é restrita a portos e aeroportos. Tem alguns números a apresentar, eu coloco esses números na matéria, mas a sensação que se tem é de enxugamento de gelo, né, de uma parte daquele velha né, sensação de enxugamento de gelo quando se trata de segurança pública, e de outro, tem algumas medidas tomadas pelo governo, como anunciada pelo ministro Flávio Dino, então ministro Flávio Dino da Justiça, do Comitê de Rastreamento das Atividades Financeiras do crime organizado, né? Estão muito no início. E aí eu até faço o comparativo na matéria, no texto da matéria com a fábula do La Fontaine, né, Tartaruga e a Lebre, porque é mais ou menos isso. O tráfico continua com uma lebre disparada na frente e resiliente, né, adaptável, sempre achando novas rotas, sempre achando novos recursos. E o governo está, infelizmente, em passo tartaruga, mas torcendo para, como na fábula, ganhar no final. Só que na vida real nem sempre é igual às fábulas. Bem, eu queria fazer uma propaganda aqui. Na próxima terça-feira, a revista vai realizar em Brasília um debate que, aliás, vem bem a calhar diante dessa situação, que é o primeiro de uma série de 3 debates em comemoração aos 30 anos da revista. A revista que em agosto desse ano, quando chega aos 30 anos, ela foi lançada ainda no formato mensal, inicialmente no formato mensal, em agosto de 1994, e esse debate vai justamente discutir o projeto de desenvolvimento, de transição ecológica do Brasil, ou seja, a neoindustrialização, os novos padrões de desenvolvimento e como o Brasil pode se transformar ao mesmo tempo num país mais justo e mais sustentável. Então, eu convido todo mundo, vai ser uma transmissão ao vivo, vai começar às 9 horas da manhã da próxima terça-feira, e eu convido todo mundo que assista ao programa, o Cacá está mostrando aí. Também continue acompanhando o nosso programa, ajude, assine a revista, doe, e a gente promete aqui promete nos esforçar para manter a revista tratando dos temas principais e acompanhando os temas mais importantes para o Brasil. Eu agradeço muito e não seria possível sem vocês, sem a ajuda de vocês, sem o apoio e sem a audiência de vocês, ter sobrevivido esses 30 anos. Não foram fáceis, com uma trajetória difícil, mas da qual todo mundo nessa revista se orgulha. Maurício e Fabíola, obrigado novamente por deixar que eu participe desse programa com vocês. E eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou. Até a próxima. Valeu, boa noite. Carta Capital completa 30 anos em 2024 e promove um ciclo de debates fundamentais para o futuro do Brasil. A primeira rodada acontece no dia 14 de maio, em Brasília. Grandes líderes, tanto do setor público quanto do setor privado, falarão sobre como a retomada da Agenda 2030 da ONU pode impulsionar nossa reindustrialização sustentável e fortalecer as exportações.
O evento terá transmissão ao vivo e gratuita no site de Carta Capital e no YouTube. Para mais informações, acesse cartacapital.com.br/Um Projeto de Brasil.